Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a diretora da Faculdade Venceslau Braz, professora, enfermeira, Débora Vilela. Débora, é um prazer estar te recebendo aqui. Bem-vinda de volta ao Brasil. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar de volta, né? Sim, renovada depois de umas férias, né? Que a gente precisa. Em alto nível, diria. Tudo. Que bom. Então é muito bom estar aqui contribuindo com vocês mais uma vez. Ô Débora, mas o nosso assunto é um assunto assim meio tabu, né? É um assunto preocupante, é um assunto que sobre o qual, em torno do qual giram muitos preconceitos, que é a depressão e o suicídio. Então, nós estamos aí testemunhando aquele panorama, não vou dizer nefasto, mas é um panorama muito preocupante em relação a esses dois tópicos que eu mencionei. Eu pergunto a você, o que está acontecendo? As pessoas estão saindo da pandemia mais desequilibradas? Porque além desses dois tópicos, do suicídio e da depressão, nós estamos vendo também o contrário, nós estamos vendo pancadaria, a violência, aliás, temos guerras em andamento, né? Volta e meia um solta um foguete para cima, outra vou soltar o meu aqui também, e estamos aí nesse... O que está acontecendo? Bem, isso já era previsto, né? A gente trabalha com isso desde o início da pandemia. A gente sabia que após passar, né, diminuir os casos da pandemia, né, que é sempre bom lembrar, né, que a Covid não acabou e nem vai acabar, né, por isso a importância da vacina, que devido às restrições sociais e de isolamento que houve no período da pandemia, as pessoas se isolaram mais. E isso muitas vezes gera a depressão, tá? E até mesmo essas formas de violência, que a gente pode falar que até é uma depressão mascarada. A pessoa não tem como falar aquilo que ela está sentindo, então ela agride outras pessoas. É um mecanismo psicológico. De defesa. De defesa. Olha, ou seja, a pessoa para evitar que seja ferida, ela fere antes. Outro. Olha, que coisa interessante. Mas o andamento, a evolução disso vai dar no quê? Nós vamos ter um aumento significativo, tá? Se não forem tomadas políticas governamentais, expressivo do número de casos de depressão, dependência química, tá? Que tá arrolado. Tivemos uma outra pergunta, eu já sei depois, né? Depressão, dependência química e principalmente suicídio. Suicídio e tentativas de suicídio. Então vamos lá nessas questões bem difíceis. Desculpe aí, tem o ouvinte internauta que não gosta desse assunto, mas é um assunto gravíssimo. São vidas que estão em jogo, são as nossas vidas que estão em jogo. Todo mundo tem um conhecido ou na família alguém que esteja depressivo, ou um conhecido ou na família alguém que já cometeu esse ato extremo, que é acabar com a própria vida, e é um motivo de preocupação, porque eu vou fazer uma pergunta, a primeira pergunta: a depressão é uma doença? É uma doença. Ou seja, estamos doentes. Estamos doentes. Todos nós, né? Em graus maiores ou menores. Por isso que existem, né, diferentes tipos, graus de depressão: a moderada, leve e a grave. Ou seja, a depressão já já de bastante tempo, é um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública. E envolve, tá? Tanto, ela é uma doença que tem várias causas, ela é multissistêmica, que a gente fala.
ela tem a parte biológica, tá? Que o nosso cérebro, quando a pessoa está deprimida, ele diminui a produção da serotonina. Tá? Ou seja, ele tem uma consequência, ele tem uma fase química. Ajuntado com os problemas emocionais que tem, conflitos familiares, a hereditariedade. Então, tudo isso compõe a pessoa a ter depressão, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Na Europa, tá? Os índices de suicídio e depressão é muito maiores que no Brasil. Por quê? Lá não se tem a luz solar, como nós temos aqui. Olha. Então, normalmente, lá, dependendo do local, eu cito a Suíça, por exemplo, 6h está tudo escuro. Então, o período de sol é muito pequeno, ou seja, há uma diminuição da produção da serotonina, que ela necessita do sol para ser produzida, muitas vezes, pelo cérebro. Olha que interessante. Agora, ou seja, mas lá existem também outros motivos que levam as pessoas ao suicídio, né? Sim. É interessante, Débora, porque você esteve na Europa recentemente, você viu que é um lugar lindo, né? Maravilhoso no que diz respeito aí à história, é uma história viva. A gente fica assim, é um país de primeiro mundo, que aliás são países de primeiro mundo. Eu acho que até deveria haver uma forma de todo jovem um dia aí saber o que existe no primeiro mundo de qualidade de vida para depois voltar aqui. Mas com tudo isso que eles têm, beleza, qualidade de vida, tem um alto índice de suicídio também. Sim. Como tem, por exemplo, na Groenlândia, que é um lugar lindo, mas com um grau de suicídio alto. Porque a cultura deles é diferente da nossa. Certo. Né? Não há aquela empatia que o brasileiro tem, muitas vezes, de conversar, de sair, nada. Eles se fecham. São menos sociais, né? São menos sociais, né? Então, vamos lá. A depressão é uma doença. É uma doença. O que já é o motivo de uma quebra de tabu e não pensar que o depressivo é um fresco. A pessoa depressiva, ela está doente. Como a depressão, tá? É uma doença que necessita tratamento igualzinho a diabetes e a hipertensão. Tem que ser tratada. Tem que ser tratada. E a depressão conduz a outras doenças, como você citou, o alcoolismo. O alcoolismo. Que é outra doença. A dependência química. Porque eles estão deprimidos, não sabem expor isto e acabam entrando por outros caminhos para pôr para fora aquilo que eles estão sentindo. Tá? Por isso, nós estamos, entrando no mês de Setembro Amarelo. Então, vai chover. Mas eu, particularmente, eu acho que parece, pelas mídias, que as pessoas só se suicidam em setembro, só acontece isso. E a gente sabe que isso não é verdade. Sim, sim. Pode ser qualquer dia do ano, qualquer época do ano. Então, a gente tem que estar pronto sempre para acolher essas pessoas e não julgar, né? Eu já vi muitas pessoas falando que depressão é falta de louça para lavar. É falta de... Vai lavar roupa que melhora a depressão. Não é isso, gente. Diz que pobre não tem depressão porque trabalha muito. Pobre não tem depressão porque é coisa de rico. Isso não existe. E muitas vezes as pessoas vão escutando isso e vão guardando isso para si. Eu não vou falar que eu estou com depressão.
Não vou. Porque senão acontece, vão falar, não, vai na igreja, é falta de Deus. Não é isso. É uma doença como qualquer outra. Tanto é que ela tem um código internacional de doenças. Está lá. Débora, então, me corrige se minha linha de pensamento estiver equivocada. Então, se uma pessoa, ela se sente... Bom, então, antes de eu entrar nessa linha, eu queria que você explicasse, porque muita gente nem está deprimido sem saber. Você que está nos ouvindo aí, está naquela tristeza que não sai, você pode estar numa depressão sem saber. Então eu gostaria que você colocasse para nosso internauta, nosso ouvinte, quais são os sintomas da depressão, para que a pessoa saiba se ela está deprimida ou não. A primeira, ou eu acho o ponto principal, é a baixa da autoestima, ou seja, a pessoa não consegue gostar de si mesmo, que é fundamental para tudo. Né? Se a gente não gostar da gente, ninguém vai gostar. Então ela se sente desvalorizada. Então às vezes ela dorme demais. Se refugia no sono. Porque ela vai se refugiar no sono. Tá? Ela come demais. Vem a obesidade. Tem outra obesidade. Doença. Então, ela, muitas vezes, ela acha que a única maneira dela acabar com isso é sumir. Mas como que eu vou sumir? Né? Então, também tem aquele que come de menos, né? Começa a secar, né? Porque sempre quando a gente fala em distúrbios psiquiátricos, né? A gente... tem os dois extremos, o de mais ou de menos. Certo. Você tem então o normal, né? Então você tem uma anorexia, que a pessoa não come nada, e você tem uma bulimia, que a pessoa come demais. Tem uma insônia, que a pessoa não consegue dormir devido à depressão, ou tem a hipersonia, né? Dorme demais para fugir dos problemas. Débora, diagnosticada a depressão, a pessoa está sentindo que ela tem alguma dessas características que você está colocando, com muito brilhantismo. O que ela faz? Ela corre para o médico, ela vai lá na faculdade de enfermagem conversar com a professora Débora, ela conta para a família, ou seja, tem essa coragem de entre aspas, se expor, abrir seu coração. O que ela faz? Ela pode estar me procurando na escola, tá? Eu estou sempre aberta a isso, né? Ela pode procurar ajuda nas UBSs de saúde, tá? E muitas vezes, se ela tem uma pessoa de confiança na família, que eu acho importantíssimo o papel da família para ajudá-la nesse sentido, tá? Nós estamos falando isso como um alerta, porque, como a professora Débora já colocou, isso pode evoluir para outras questões graves, como já colocamos, a anorexia, que mata, a obesidade, que pode se tornar mórbida, levar a pessoa à morte, dependência química, que gera violência, pode gerar violência e pode também levar à morte, seja num acidente de carro, seja... Exatamente. Ou seja, e também, em caso extremo, ao próprio suicídio. Ou seja, estamos falando aqui de uma doença quase fatal. Ela pode vir a ser fatal indiretamente e que precisa que as pessoas tratem. Aqui o Marco Aurélio está participando conosco, ele disse, mas nesse caso uma palavra amiga ajuda. E fala dos dependentes químicos. Dependente químico, a palavra fala tudo. Quer dizer, o dependente químico pode sair a partir de uma depressão e ficar um viciado em álcool ou qualquer outra droga. Débora, esse primeiro conselho que você deu, procura alguém da família, da sua confiança, com quem você tem mais abertura e começa a conversar.
isso pode evitar que a pessoa avance na depressão, ou ela tem que procurar um médico mesmo porque ela está doente? Essa pessoa da família, tá? Ela vai ouvir, vai entender, vai, como diz, fortalecê-la, mas ela tem que procurar um outro tipo de ajuda. Tem que procurar um especialista, né? Porque muitas vezes, Otávio, são situações que estão no íntimo da pessoa, que é muito difícil ela falar para pessoa da família. Seja o companheiro, seja o filho. Então, a gente percebe muito nisso, né? A gente falou da dependência. O quanto, né, as mães dos dependentes químicos sofrem muitas vezes de depressão. Por quê? Ela quer ajudar o filho dela e não consegue. Quer dizer, uma situação extremamente complexa. Por isso eu falei, uma coisa vai levando a outra. Não é algo isolado, tá? Olha, tem pessoas já desabafando aqui, olha, na minha família, tá colocando, tiveram 3 pessoas que se suicidaram. É muito triste, segundo a pessoa aqui. E uma outra questão que... essa pergunta aqui é boa, isso aqui é de um pai preocupado. Pessoas que vivem trancadas no quarto só jogando games, isso também é sinal de depressão? Sim, essa pessoa está isolada, tá? E a gente sabe que hoje em dia já está sendo classificado como uma doença, né? A pessoa ficar dependente dos jogos. Que é uma dependência, né? É uma dependência. Dependência não é álcool, drogas, existem vários tipos de dependência. Inclusive, né? Jogos. Inclusive jogos, né? E tem pessoas que perdem tudo por causa disso. Então, esse pai, ele tende a observar mais o filho, se realmente ele está jogando, né? Em que site que ele está jogando. O que ele está fazendo. Porque a internet, ela é um campo de ninguém. Sim. Né? E você está colocando um alerta muito sério, porque lembra, tinha lá aquela brincadeira da baleia azul que levava a criançada ao suicídio? Olha, Débora, você, como sempre, brilhante. Eu pergunto a você, as pessoas podem procurar a professora Débora Vilela lá na Faculdade Venceslau Braz como? Ligando para a escola, tá? No 36220930, tá? Ou até mesmo podem entrar em contato comigo através do meu Face, né? Ok. Que é Débora Lisboa Vilela. Débora Lisboa Vilela. Tudo tá. Okay. Muitas vezes a pessoa não quer falar, né? Nós conversamos. E nós estamos à disposição. Nós temos uma rede de saúde mental aqui em Itajubá. Que é importantíssima. Né? Então, temos vários locais para as pessoas procurarem ajuda sem a necessidade de nos chegar ao extremo. Não é? Pega uma doença com outra doença. O suicídio, já vou entrar no tempo, senão você vai falar que está acabando meu tempo. Ele, na realidade, a pessoa, ela não quer muitas vezes se matar. Ela quer acabar com a dor que ela sente. Então, ela acredita que se ela fazendo aquele ato, tá? Que para mim, muita gente fala que é um ato de covardia porque a pessoa fugiu dos problemas. É um fraco? Para mim é um ato de coragem, porque eu jamais ia ter coragem de fazer isso. Eu, particularmente, eu fico pensando, né? Eu já vi vários casos de suicídio de pessoas, né? Muito ligadas a mim, que se mataram com um tiro na cabeça. Eu jamais faria isso, né? Então, ouvir mais as pessoas, os nossos adolescentes que estão se cortando direto.
tá? Até por que eles estão fazendo isso? Então, os pais perceberem isso. Por que o nosso adolescente está se cortando direto? Por que o suicídio está ocorrendo também em pessoas idosas com mais de 60 anos? Então, eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, tá? E a ajuda não deve ser só do profissional de saúde. Ela deve ser do profissional de saúde, da família, da igreja, qual seja a religião que ela pratica. Então, nós temos que unir, fazer essa rede de proteção que envolva todas essas pessoas. Olha, Débora, daqui a pouco eu vou ficar emocionado aqui, então deixa eu respirar um pouco. Débora, repete, por favor, o contato lá. Débora Vilela, Débora Lisboa Vilela no Facebook ou na Faculdade Vencedor? 36220930. 36220930. Débora, não tem como agradecer tudo que você falou, esse conhecimento que você tem absurdo sobre essas questões tão importantes, e está aí. Está lançado essa proposta da professora Débora. Vamos nos ajudar para que essa situação não piore e doenças que poderiam ser evitadas, como a dependência química, que é uma doença, como a obesidade, que pode ser mórbida, a ansiedade, a anorexia e outros vícios venham a acontecer, tendo por trás uma causa chamada depressão, que muitas pessoas nem sabem que tem. Tá. Otávio, antes de encerrar, né? Eu queria lembrar aos ouvintes que nós vamos ter um curso de capacitação agora no mês de setembro, tá? Que vai ser ministrado pelo professor Zé Vitor, que já foi professor na nossa escola, que é como envelhecer com saúde, dignidade e qualidade de vida. Eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer, porque tanto o jovem quanto a pessoa mais idosa. Porque o jovem, um dia, espero que ele consiga chegar lá, né? É verdade. Então, é um curso que a gente vai aprender várias maneiras, tá? De como fazer isso com saúde, dignidade, qualidade de vida, tá? Então, eu convido a todos. As inscrições vai ser no mês de setembro. As inscrições é no site da escola, www.fwb.edu.br, tá? São 4 sábados e o valor é R$100, tá? E qualquer coisa pode procurar a Valéria no WhatsApp, que o WhatsApp dela é 997541741. Você estava em outro continente quando eu entrevistei o professor Zé Vitor, e ele vai voltar aqui para nós falarmos exatamente das consequências psicológicas, o que acontece com os cuidadores, e como as pessoas, a família pode se preparar e como ela deve se preparar, todos devem se preparar para a convivência com as pessoas que estão na terceira idade e estão avançando. Porque todos nós vamos chegar lá, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Assim Débora, a gente espera. Repete aí, é no www.fwb.edu.br. Agora, você sabe em que dia mais ou menos de setembro vai começar? Vai começar, eu acho, no primeiro sábado de setembro. Primeiro sábado de setembro, tá beleza. Tá bom? Tá ok. Débora, muitíssimo obrigado. Não tem nem como agradecer a você por tanta emoção, por tanto conhecimento e por essa, vamos chamar de atitude corajosa de colocar essas questões que são, assim, alvo de um preconceito terrível e que só nos prejudica
a todos nós quando procuramos ignorar todas essas questões que você tratou. Obrigado, até breve. Logo, agora eu volto. Não, logo você volta aqui e, professor, pode cobrar para o professor Zé Vitor a volta dele aqui, tá bom? Tá combinado? Certo, tá certo. Beijo, Débora. Obrigado, Otávio, pelo espaço. Obrigado, ouvintes, tá? Estou à disposição para qualquer maiores esclarecimentos. E vamos em frente juntos. E vamos em frente. Que nós vamos chegar lá, né, Débora? Se Deus quiser. Conversei aqui com a diretora da Faculdade Venceslau Braz, professora Débora Vilela, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.